Se você curte caos arretado do sertão, já segue o perfil, que essa história começa com sangue na promessa. Dizem que foi numa noite sem lua, quando o vento soprava quente e a caatinga rangia feito porta-velha, que Lampião recebeu um recado que não era papel, era sentença, um bilhete amassado, entregue por um menino magro com os olhos grandes de medo, e uma frase que parecia escrita com espinho. O coronel Serapião tá caçando gente como se fosse bicho, e amanhã tem exemplo na praça. Agora escuta bem, o sertão tem muita lenda, mas tem coisa que não é lenda não, é memória. E quando um coronel decide virar dono da vida dos outros, a terra sente, o povo sente, e até o silêncio passa a ter barulho. A cidade chamava Poço da Pedra, dessas miúdas, escondidas entre morro seco e estrada de areia, onde todo mundo se conhece e a fofoca corre mais ligeiro que cavalo de vaqueiro. As casas de taipa, tortas e sofridas, se apertavam em volta de uma igrejinha branca com sino rachado. No centro, uma praça de chão batido, onde as crianças brincavam com lata e o povo rezava pedindo chuva. E foi ali mesmo, naquele chão que queimava o pé e esfriava a esperança, que o coronel Serapião fazia sua justiça. Serapião era desses homens que falavam baixo e mandavam alto. Barriga grande, bigode grosso, anel em dedo demais. Tinha terra, tinha gado, tinha favor para vender e tinha medo para distribuir. Não trabalhava, mandava, não aparecia sujo, aparecia temido. E para fazer o trabalho sujo, ele tinha um homem que o povo apelidou de morcego. Chamavam assim porque ele só voava no escuro, atacava de noite, pegava o cabra sozinho, derrubava sem aviso e sumia antes do primeiro grito. Morcego era seco de fala, duro de olho e liso de alma. Vestia couro negro, chapéu puxado e carregava um rifle curto e um revólver velho que parecia ter mais história do que dono. Só que Morcego tinha um costume pior que a maldade. Ele gostava de humilhar. Não bastava tomar um bode, arrancar um saco de farinha ou bater em alguém por dívida. Ele fazia questão de deixar marca, não só na pele, mas na dignidade. E o coronel Serapião, lá do alpendre, ria com o charuto na boca como quem assiste espetáculo. Do outro lado do mapa, onde as veredas se confundem com espinho e sombra, estava Lampião com seu bando. Lampião era fogo e cálculo. Não era santo e não era anjo. Era homem do sertão, feito de perda, coragem e raiva velha. O tipo de homem que, quando toma uma decisão, o mundo muda de posição. Naquela semana, o bando tinha parado numa grota escondida, perto de um lajedo alto, onde o vento passava assoviando entre pedra e jurema. A fogueira era pouca, só brasa, e a conversa baixa. Até que o menino chegou com o bilhete. Lampião leu devagar, como quem mastiga coisa amarga. Maria Bonita, de olho esperto, percebeu o jeito que ele ficou. Quieto demais. Corisco coçou o queixo, impaciente. E o mais novo do bando, Chechel, um cabra ligeiro, puxou a manta até o peito como se pressentisse azar. "Que foi, capitão?" perguntou Maria, sem rodeio. Lampião ergueu o papel. "Amanhã, ao meio-dia, o coronel Serapião vai pendurar um vaqueiro na praça." "Pendurar?" Corisco cuspiu pro lado. "Como exemplo, porque o cabra se negou a entregar o único boi que tinha. Dizem que é para ensinar o povo a obedecer." O silêncio caiu pesado, desses que entortam a noite. O vaqueiro se chamava Zé Pequeno, mas de pequeno ele só tinha o apelido. Era homem de lida, pai de 2 meninas, conhecido por não baixar a cabeça. E o coronel Serapião queria transformar isso em recado. "Quem não me dá, eu tomo. Quem não me teme, eu quebro." Lampião não levantou a voz, nem precisou. Só disse: "Amanhã, quem vai ser exemplo é outro." E assim começou. O plano não era massacre, nem barulho grande. Lampião não gostava de bagunça que vira caça depois. Ele queria um susto que virasse aviso, uma virada que o povo entendesse sem precisar de discurso comprido. Corisco e 2 cabras foram na frente, de madrugada, misturados com tropeiro e vendedor de rapadura. Maria Bonita ficou com
mais 3 numa saída da cidade, para cobrir retirada. Lampião e o resto entrariam perto do meio-dia, no momento certo, como quem aparece quando o sol está mais cruel. Enquanto isso, em Poço da Pedra, a praça já fervia cedo, não de alegria, mas de obrigação. O coronel mandou o recado. Quem não fosse assistir, depois aprendia. E o povo, por medo, foi. Zé Pequeno estava amarrado num poste de madeira, de cabeça erguida, mas olhos brilhando de cansaço. A esposa dele, Dona Lourdes, segurava as 2 meninas, uma em cada braço, tentando tapar o olhar delas para não verem a crueldade do mundo tão cedo. O morcego rondava a praça como dono do ar. Passava devagar, arrastando a bota, fingindo calma. Mas quem presta atenção em gente ruim percebe. A maldade sempre dá sinais. Ele olhava para os cantos, para os telhados, para os becos, como quem espera reação para poder esmagar. O coronel Serapião surgiu no alpendre do armazém. Cadeira boa, charuto grosso, 2 jagunços atrás, fez um gesto com a mão e a praça calou. Hoje vocês vão aprender que aqui tem dono. A fala dele não era alta, era pior, era segura. Morcego puxou uma corda, o laço já estava pronto. Foi aí que o tempo deu aquela parada estranha, como se o sertão prendesse a respiração. Porque do lado oposto da praça, apareceu um homem de chapéu de couro, andando sem pressa, como se o chão fosse dele. O povo reconheceu antes do próprio coronel acreditar. Um zum-zum correu como vento no mato seco. É Lampião. Lampião parou no meio do caminho, longe o suficiente para não ser cercado, perto o suficiente para ser visto. Atrás dele, mais 6 cangaceiros, distribuídos como quem sabe o que faz. O coronel tentou manter a pose. Veio fazer o que aqui, Virgulino? Lampião olhou para o poste, olhou para Dona Lourdes, olhou para as meninas e depois fixou os olhos em Serapião. Vim só contar uma história. O povo não entendeu. O coronel riu com desprezo. História não paga dívida, e aqui quem manda sou eu. Lampião deu 2 passos, e a voz dele saiu firme, mansa, perigosa. No sertão, coronel, tem 2 tipos de homem. O que manda pelo medo e o que cai por causa dele. Morcego mexeu o rifle, pronto para atirar. Só que Corisco, lá no meio da multidão, já tinha visto o brilho do cano e já tinha mirado. Não atirou, ainda não. Porque Lampião levantou uma mão, só isso, e todo o bando entendeu. Calma. Lampião apontou para o vaqueiro amarrado. Solte ele. O coronel deu uma risada curta. Deu quê? Lampião respirou fundo, como quem mede o peso das palavras. Ou tua praça vai aprender outro tipo de lição. Serapião fez sinal para os jagunços. Um deles deu um passo. Morcego ergueu a arma. E nesse segundo que parece pequeno, mas muda destino, uma coisa aconteceu que ninguém esperava. As próprias pessoas começaram a se mexer. Um homem jogou o chapéu no chão. Uma mulher puxou o filho para trás e deu um passo à frente. Um velho, com as mãos tremendo, pegou uma pedra. Não para matar ninguém, mas para mostrar que o medo estava rachando. Lampião percebeu, e o coronel também. Serapião olhou em volta e viu uma coisa rara. O povo olhando de volta. Aí, Lampião fez o que sabia. Virou a ameaça em espelho. Coronel, tu quer exemplo? Pois eu vou te dar um. Não é na bala, é na vergonha. Lampião não correu, não gritou. Só apontou para o morcego. Esse teu cachorro aí é valente quando tá de costa pros fracos. Quero ver agora. Morcego rangeu os dentes. Tentou levantar o rifle. Corisco, do nada, apareceu ao lado dele, rápido como raio, e encostou a ponta fria de um revólver na costela do homem. Baixa, disse Corisco sem aumentar a voz. Morcego congelou, e foi ali que o sertão entendeu. O morcego não era coragem, era costume. Lampião caminhou até o poste e, com um golpe rápido de faca, cortou a corda que prendia Zé Pequeno. O vaqueiro caiu de joelhos, respirando como quem volta do fundo do rio. Dona Lourdes chorou sem som. As meninas abraçaram o pai. Serapião ficou vermelho. Você tá morto, Virgulino. Lampião olhou com calma e respondeu como quem dá conselho. Eu não, mas teu reinado tá começando a feder. Ele então fez um gesto para os cangaceiros. 2 deles puxaram uma lata de querosene. E aí a multidão se assustou. Mas Lampião não incendiou casa de pobre, não. Ele apontou para o lugar mais simbólico. O livro de cobranças do armazém do coronel, onde estavam as dívidas inventadas do povo inteiro. Lampião falou alto para todo mundo ouvir. Aqui tá a corrente do sertão. Não é ferro, é papel. E jogou o querosene no livro. A chama subiu ligeira, lambendo folha por folha, transformando
transformando a ameaça em cinza. O coronel deu um grito e tentou avançar, mas o povo segurou. Não com arma, com corpo, com presença, com coragem emprestada pelo momento. Lampião montou no cavalo, já na saída, e deixou o último recado. Coronel Serapião, tu vai viver, mas agora vai viver sabendo. O povo aprendeu a olhar. E morcego... Lampião deu uma pausa, encarando o pistoleiro. Morcego não canta de dia. Some daqui antes que a noite te engula. O bando saiu como entrou, rápido, certeiro, sem dar chance pro medo se recompor. Naquela tarde, Poço da Pedra não virou paraíso, mas virou uma coisa mais rara, virou começo. Dizem que o coronel nunca mais sentou no alpendre do mesmo jeito. Dizem que Morcego sumiu, trocou de nome, virou poeira. E dizem que Zé Pequeno, toda vez que passava na praça, olhava pro poste e lembrava: o medo pode ser grande, mas não é eterno. E é isso que os velhos ainda contam, com a voz baixa e o olho longe, como quem viu. E me diga você, Lampião fez justiça ou foi longe demais? Se quiser mais causos assim, comenta "Contei" e segue o perfil, que o sertão ainda tem muita história escondida.